Nosso futuro é na Suíça, disse Roberta Luxinger nas mensagens trocadas com Lulinha em 2024, no dia 22 de março de 2024, segundo a coluna de Tássio Lohan no Metrópolis, um diálogo entre eles. Nosso futuro é na Suíça. Bom, meus caros, vale lembrar que a Roberta Luxinger é investigada por tráfico de influência e suspeita de usar a proximidade com o filho do Lula para fazer negócios com o governo. Também está sendo acusada de receber 1,5 milhão de reais do careca do INSS. Certamente, se Roberta Luxinger e os demais componentes desses diálogos todos cometeram eventualmente crimes, o futuro deles tomara que não seja na Suíça. Talvez reservem um futuro melhor aqui mesmo no Brasil, quem sabe em Bangu. O ponto é que essas conversas todas havidas entre eles não parou por aí. Também houve conversa, inclusive relatada, de esse povo todo com Schwindenberger Barbosa, o Berger, secretário executivo do Ministério da Saúde. Também conversas, nessa mesma conversa, o filho do presidente diz que estava em tratativa com Marcola, o Marcola do Lula, que tem sido um personagem importante, era até agora há pouco chefe de gabinete do presidente e despachava na antessala do Lula. Tudo isso nos leva a crer que o nosso futuro, não sei o deles, mas o nosso é incerto, com essas investigações não sendo concluídas a tempo, com essas investigações não sendo concluídas antes, sobretudo, das eleições. É muito importante que haja independência do Mendonça, independência da Polícia Federal para apurar tudo isso rapidamente, a ponto de entendermos com certeza o que aconteceu, sobretudo desses três, careca do INSS, Roberta Luxinger e Lulinha, em relação ao governo do presidente Lula. Porque se eles conversaram com o secretário da Saúde, se conversaram com Marcola tão próximo do gabinete de Lula, será que outras pessoas mais do primeiro escalão do governo Lula também não receberam a visita desses três? Quem mais estará nessa lista de conversáveis dessa trinca do barulho? Tudo isso precisa ser investigado e com independência. Não é à toa que o Mendonça está mexendo numa ferida grande e que a cúpula da Polícia Federal, tão próxima do governo Lula, está resistindo ao Mendonça como pode. Eu sou André Marcília e o Pingos nos Is está no ar. Muito bem, meus caros. Boa noite, Roberto Mota. Olha, nosso futuro, Mota, não é na Suíça, né? O nosso futuro, você sabe onde é? O futuro do Brasil certamente é bem longe da Suíça com essa turma, né? O futuro deles pode ser na Suíça, Marcília. O nosso futuro, eu não sei onde é, mas tem uma cara incrível de passado. Boa noite para você, boa noite para a nossa audiência. Porque o que dá aqui na gente é uma sensação, aliás, sensação está na moda, não sei se você sabe disso, né? Tem muita coisa que a gente vê na realidade, mas que não está acontecendo de verdade. Outro dia eu vi essa explicação, é apenas uma sensação. Então a sensação que a gente tem é aquele famoso do déjà vu, é a sensação de que você já viu essa história antes, dezenas de vezes. Um escândalo envolvendo um governo do PT, veja só. E olha, é a mesma história, né? O enredo não muda. Só que dessa vez tem alguns detalhes diferentes que fazem tudo ficar mais apimentado. Parece que há até joias com diamantes envolvidas. E essa história romântica de um futuro prometido na Suíça, essa é uma declaração das mais românticas que eu vi ultimamente na política brasileira, Marcília. Pensa bem, olha só, o nosso futuro é na Suíça. Ô Mota, eu só diria, eu vou discordar rapidamente de você aqui em parte, porque eu acho que mais romântico que isso é quando nós tivemos notícia de que alguns ex-ministros do STF diziam, quando
foram impedidos de entrar nos Estados Unidos, que sempre haverá Paris. Depois eles desmentiram que não era bem assim, que não tinham dito aquilo. Mas, enfim, eu acho que o nosso futuro aqui no Brasil, realmente não sei se a gente tem futuro, mas o deles é na Suíça, é em Paris, nunca é aqui, né? É engraçado isso. Eles gostam tanto de governar o Brasil, gostam tanto de estar acima ali, né? Segurando a rédea do Brasil e do brasileiro, mas na hora que a coisa aperta, seja por uma ou outra razão, o futuro deles nunca é aqui, né? É engraçado isso, é muito curioso como as autoridades brasileiras se comportam quando a coleira lhes aperta o pescoço. Quando a coleira aperta o nosso pescoço, a gente fica aqui aguentando a bronca. Mas eles não. E outra, o Lulinha não tinha dito, o Lula não falou que comprovada ou demonstrada a possibilidade de que ele tivesse errado, demonstrada e comprovada a possibilidade de que ele tenha cometido algum ilícito e tal, ele não voltaria para o Brasil imediatamente. O Lula, inclusive, disse que traria o filho, porque disse ele que, enfim, estava sendo dito pelo Lulinha a ele que ele era inocente. Até debaixo d'água, dizia ali o Lula, conversava com o Lulinha e o Lulinha dizia: eu sou inocente, papai, eu sou inocente, papai. Agora, não só ele fica na Espanha, refugiado lá, como ainda planeja com a Roberta Luxinger o seu futuro eu ia dizer em Paris, mas não, na Suíça. Não sei, Suíça, Paris, tudo é melhor do que ficar aqui, pelo visto. Olha, tem a conversa que a gente está mencionando, vocês que estão nos vendo pela TV estão aí com a conversa. Eu vou até buscar aqui, porque eu sou cego, não estou enxergando aqui a conversa, mas eu vou ler para vocês. Não, eu vou até ler um trechinho da matéria, porque aí é melhor. Eu estou aqui com a matéria e aí a gente já vai, vocês estão lendo a conversa, a gente vai chegar na conversa, mas antes, só para vocês entenderem, os diálogos, né, diz aqui a matéria, que esses diálogos mostram o Lulinha não apenas sabendo do que estava acontecendo, mas o Lulinha também ele interagia, ele comentava, ele coordenava, ele participava dessas reuniões que a Roberta Luxinger agora está sendo acusada de fazer, porque isso é visto pela Polícia Federal como crime dela. Isso que ela fazia e que o Lulinha aparece aí intermediando, ou participando, ou comentando, ou coordenando, ou gerenciando, é visto pela Polícia Federal como crime. O crime de tráfico de influência, que é quando você usa uma posição sua, como por exemplo a de filho do presidente, ou ela, a de muito próxima do filho do presidente, para vender alguma vantagem para alguém. E aí vem essas mensagens em que ela diz: nosso nível tá outro. Essa mensagem que tá aí, né? É essa mensagem. Nosso nível, diz a Roberta Luxinger, nosso nível tá outro. Porque ele está se sentindo num nível ali de negócios muito sofisticado. Aí ela diz, para o Lulinha, nosso futuro é Suíça. E aí ela também aqui, parece que num português muito castiço, diz o seguinte: poucos negócio é bom. Poucos negócios é bom. Não sei se é porque ela estava falando com o Lulinha e ela queria, então, interagir dessa maneira, mas comeu aqui, até o S foi roubado da conversa. Poucos negócios é bom. Esse povo aqui está em outra vibe. Aí vem o Lulinha e responde: isso, deixa eles, trabalho pra caramba e nunca dá em nada. É trabalho, tá? Falando de trabalho, decepção e assim vai. E aí eles aqui ficam falando sobre a outra conversa que eu mencionei, que é a conversa com o Marcola. O Lulinha, portanto, também sabia dessa conversa com o Marcola. Marcola não quer, diz ela. Ele está incomodado e falou, com I mesmo, e falou pra gente, olha o nível da troca de conversa, e falou pra gente almoçar com o Berger e sem Fefê, porque ele não quer mesmo. Aí vem o Lulinha e responde: isso já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede para ser só entre nós. Ou seja, as conversas que a Roberta Luxinger estava tendo e que a gente soube nas últimas semanas, as conversas que ela estava tendo com o Berger, que ela estava tendo com os demais, que era secretário da Saúde, que ela estava tendo com o próprio Marcola e etc., tudo isso
segundo aqui o Metrópolis, segundo a apuração do Metrópolis, que enfim diz estar sendo informado pela Polícia Federal, o Lulinha sabia. E não só sabia, como eu disse antes, também comentava, também dizia o que pensava, também organizava, ou seja, era ali uma dupla. E não sei, né, isso não era, como a gente mencionou, uma trinca, porque o careca do INSS também estava pagando a Roberta Luxinger, repito, segundo as apurações da Polícia Federal, que agora hoje vieram a público nessa matéria do Tássio Lohan no Metrópolis. Então a coisa é grave, a coisa não é simples. Nós precisamos ter agora independência, né, Mota, da Polícia Federal, porque tem isso também. O Mendonça vive aqui as turras com a Polícia Federal justamente por suspeitar que a cúpula da Polícia Federal, muito próxima do governo Lula, está vazando informações, está dificultando o andamento das investigações. Em relação ao Lulinha, nós já tivemos, inclusive, em momentos anteriores, o próprio delegado que investigava o caso foi tirado do caso. Quer dizer, nunca é fácil para chegar ao Lulinha. A imprensa chega antes da Polícia Federal, ou a Polícia Federal até faz com que isso chegue à imprensa antes das investigações terminarem, porque ela sabe que ela não vai conseguir vencer a resistência que existe, sobretudo na cúpula da Polícia Federal, de alguma forma afagar, agradar ou blindar o governo Lula. E eu acho que isso é uma situação que todo brasileiro consegue compreender, né, Marcília? Com tudo que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, com tudo que aconteceu no Brasil na semana passada, com a flexibilidade que a nossa Constituição adquiriu, com a disposição das nossas instituições de dar nó em pingo d'água para servir ao poder, é fácil entender que as pessoas tenham pouca esperança que esse caso dê algum resultado. E eu fico pensando, né, no deboche que é, nessa altura do campeonato, com tudo que já aconteceu, com o momento em que o país está vivendo, você tratar de negócios como esse por mensagem, sem nenhuma preocupação, com a tranquilidade de quem está encastelado na impunidade mais absoluta, né, com a garantia de quem tem as chaves do poder. E eu achei curioso, Marcília, que a defesa do filho do grande líder do PT, nessa matéria, ela deu uma declaração dizendo que está preocupada com, abre aspas, a nefasta instrumentalização de parte das nossas instituições por interesses políticos e eleitorais, fecha aspas. E eu acho que quando a defesa usa parte, né, quando ela diz que parte das nossas instituições foram instrumentalizadas, eu acho que ela está sendo muito otimista. Eu também acho que ela se enganou ao usar esse argumento, porque esse argumento não vai ajudar na defesa. Ô Mota, e olha, ela cita nessa troca de mensagens, a Roberta Luxinger, ela cita alguns personagens que são importantes, né? Então ela cita o tal do Berger, que é secretário da Saúde. Esse secretário da Saúde seria um possível intermediário naquelas relações em que o Lula tentou vender maconha medicinal, né, a tal da cannabis, tentou vender maconha para o governo. Imagina só, a gente contando no exterior, imagina um jornal estrangeiro chegar e falar assim, olha, estão aqui investigando o filho do presidente porque ele tentou vender maconha para o governo. É difícil, né, um marciano desce na Terra agora e você explicar um troço desse. Mas enfim, essa intermediação com o Ministério da Saúde seria, em tese, ou poderia ser feita por esse personagem tão importante, porque inclusive um dos inquéritos que investigam essa história toda é sobre essa venda de cannabis medicinal para o Ministério da Saúde, e que a Roberta é
foi a pessoa que conversava, né, com o governo. Portanto, se o Lulinha estava a par disso, claro que o Lulinha passa a ser... É a primeira vez que aparece o Lulinha nessa história dialogando. Então, aquilo que acusam a Roberta pode amanhã também ser expandido para o Lulinha. Esse é um ponto importante. Então, a Roberta estava sendo acusada de fazer tráfico de influência com o governo. Imagina-se que isso vai ser agora ampliado também para o Lulinha. E o Lulinha e o Careca irrigando dinheiro nesses dois, me parece que ele também participava. Então, era o trio. Então, esse é um ponto importante por isso. Outro personagem que aparece naquela conversa dela é o Marcola. E aí isso também é relevante, porque o Marcola foi uma pessoa que saiu do governo agora há pouco. E não saiu depois do escândalo, saiu antes do escândalo. E a notícia de bastidor que se tem é de que o governo Lula, óbvio, se tirou o Marcola antes do escândalo, é porque sabia que o escândalo ia estourar. Ou seja, recebeu, possivelmente, algum tipo de informação privilegiada. E isso também é muito grave. O Marcola, repito, era alguém que fazia a agenda do Lula. Se alguém como o Marcola estava envolvido em algo grave assim, a pergunta a ser feita é: o Lula não sabia de nada? Mais uma vez, não sabia de nada? Está aí uma pessoa para não saber de nada como Lula. Passam-se os anos e ele vive sem saber de nada. E vai sendo reeleito por a sua capacidade, só que ele nunca sabe de nada. Nunca vi uma pessoa tão capaz ou tão capaz de se reeleger dizendo que é capaz, ao mesmo tempo não consegue saber de nada que acontece dentro do seu governo. E um terceiro personagem ali, Mota, mencionado nessa conversa, é o Fefê. Ela fala Fefê. E aí a reportagem aqui do Metrópolis diz: Fernando e Fefê, termos citados por Lulinha e Roberta nos diálogos, são, segundo os investigadores da Polícia Federal, diz o Metrópolis, segundo os investigadores da Polícia Federal, são referências a Fernando Bittar, ex-sócio de Lulinha e um dos donos formais do tal do sítio de Atibaia, que era frequentado por Lula e que o Lula não sabia que era também o sítio de Atibaia, ele também não sabia. Então, vamos ver agora como é que vai ser a fala, se o Lula vai se manifestar. A gente tem até algumas manifestações da defesa do Lulinha, nós vamos aqui para mostrar todos os lados, porque aqui a gente faz questão de ser justo. Então, se há essa acusação, vamos também mostrar o que diz a defesa do Lulinha, mas eu quero ver o Lulão. O Lulinha, eu imagino o que ele vai dizer, o que a defesa tem para ser dito, porque faz parte do trabalho do advogado. Mas e o Lulão? Não vai falar nada? Vivia dizendo que o Lulinha dizia para ele que era inocente, que o Lulinha dizia para ele que era inocente. E agora que aparecem essas mensagens, que ele está claramente, explicitamente envolvido nas mesmas teias de relação que a própria Roberta Luxinger, que está investigada. Veja, Mota, a Roberta Luxinger está sendo investigada por tráfico de influência, o Careca do INSS está preso e o Lulinha não tem nada contra ele. Bom, agora vai ficar muito difícil não ter. Diante disso, o Lulão vai fazer o quê? Vai dizer que também não sabia de nada dessa vez? Vai ver que a culpa é do Bolsonaro, Marcília. A culpa é do fascismo. Eu acho que algumas coisas que a gente precisa notar aqui, né? Primeiro, quando esse escândalo parece a mãe de todos os escândalos, né? Porque tem link para todos os outros escândalos. Tem a ver com o escândalo do INSS, tem a ver com a história do Master, entrou até o sítio que nunca existiu, né? Daqui a pouco entra aí o Foro de São Paulo, entra Irã, entra tudo aí nessa história. Mas é importante a gente lembrar que essa é uma das razões pelas quais essa turma tem tanto apego ao poder. É porque há muito dinheiro envolvido. O governo, qualquer governo, mas esse principalmente, faz gastos bilionários. O orçamento do governo federal é de 6 trilhões de reais, com T. Então, todos os ministérios, todas as secretarias, todas as autarquias, todas as estatais compram muita coisa, contratam muita coisa. Então, se você conseguir uma vantagem num contrato de fornecimento de pó de café para uma secretaria qualquer, você já resolve a sua vida.
E aí é que entra o lado perverso desse tráfico de influência. É porque muitas vezes eles fazem coisas que são praticamente indetectáveis. Então você chega num contrato para contratação de algum tipo de serviço e você chega no ouvido da pessoa que está escrevendo o edital e você diz, olha, ali, em vez de exigir 5 anos de experiência, exige 15, é melhor, né? Lógico, porque só a minha firma tem 15 anos. Então, com pequenas mudanças nesses processos de compra, você consegue grandes resultados. Parece que nessa troca de mensagens aí há menção a contratos que foram ganhos no valor de dezenas de milhões. E aí eu também tenho que apontar um outro fato. Essas são aquelas pessoas que enchem a boca para falar de democracia. Olha aí o lado B da democracia que eles defendem. Esse lado B é que quando ocorre abuso de poder, quando você tem pessoas que se colocam como os tutores do país, como os salvadores da pátria, como os painhos que vão tomar conta de você, tem o lado B, que são as fortunas de dinheiro público que estão escorrendo pela mão dessas pessoas. Agora, Mota, a coisa aqui era sofisticada. Você percebe nas mensagens que eles estão... A Roberta fala, nosso nível tá outro. Eles não estão ali mexendo com pequenas coisas. O Ronaldinho dos negócios. O nosso nível tá outro, diz a Roberta Luxinger. E aí é que ela diz, nosso futuro é a Suíça. Aí ela vai, né, no seu português, repito, não sei se ela está achando que o Lulinha vai compreender melhor assim, mas ela fala, poucos negócio é bom, poucos negócio é bom, diz ela com essa concordância verbal maravilhosa. E aí continua, esse povo aqui tá em outra vibe. E aí vem o Lulinha e diz, é isso mesmo, a gente está trabalhando pra caramba. Então assim, eles estão num outro nível, numa outra vibe. Quando eles olham para a Suíça, é porque, Mota, eles já venceram na vida, você entendeu? É mais ou menos assim, eu já cheguei lá. A gente aqui agora vai escolher o negócio, não vamos mais pegar qualquer coisa, sabe? Eu fico pensando assim, que nem advogado, né? O cara chega e fala, eu não vou pegar mais clientinho, não. Agora eu só pego casos de importância internacional, agora eu só pego casos de grande relevância. Me lembra muito o inspetor Poirot, né? Quando ele dizia, olha, eu só pego casos de segurança nacional e etc. Estava nesse nível aqui o Lulinha e a Roberta Luxinger. Agora eu fico pensando o seguinte, se eles queriam ir para a Suíça, né? Eu tenho 2 questões que eu queria dividir, 2 anseios que me afligem, Mota. Eu acho que vale eu dividir aqui contigo. Primeiro se eles queriam ir para a Suíça, eu até toquei desse assunto no editorial, mas vale a gente trazer de novo. Queriam ir para a Suíça e o Lulinha está na Espanha, não será essa uma questão de impacto na nossa soberania? Temos aí pessoas de outros países que estão em outros países interferindo aqui na nossa economia indevidamente, atrapalhando os negócios pátrios. O Lulinha não será um símbolo de que a nossa soberania realmente está frágil? Ele lá na Suíça, ele lá na Espanha, vem fazer mutreta aqui. E a segunda questão, a segunda aflição que eu tenho, queria dividir também contigo, é o seguinte, você acha que essa turma tem futuro mais para a Suíça ou mais para Bangu? Eu tenho dificuldade de enxergá-los em Bangu, Marcília. Eu tenho que ser sincero com você. Tá? Eu acho que o grande benefício dessas informações que estão vindo a público agora é talvez lembrar a algumas pessoas o jogo que está sendo jogado no Brasil há muito tempo. Tá? Lembrar que nenhum desses políticos vai resolver os nossos problemas. Eles estão lá para resolver o problema deles. Tá? E essa história da Espanha, eu fiquei pensando, né? Sabe quem está na Espanha também? É a Carla Zambelli, não é? E depois de 2 tentativas de extradição, e aí
pensando aqui, né, explorando esse caminho de A Zambelli está na Itália, né? Está na Itália? Eu achei que é Itália. Quem está na Espanha é o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, perdão, confundi. É o Oswaldo Eustáquio, isso. Que tentaram extraditar ele e não conseguiram. Isso. Fiquei pensando, já imaginou se eventualmente chega agora na Espanha um outro pedido de extradição? Pois é. Essa é boa, hein? Essa é boa. Será que vai acontecer isso? Olha, é muito difícil a gente acreditar que um governo consiga dizer que esse caso aí é liberdade de expressão, né? Que a gente está diante de alguém que está tendo cerceada a sua liberdade, talvez a liberdade de empreender, não é? Porque o Lulinha realmente tem empreendido muito, né? Olha, vamos aqui trazer, como a gente mencionou, a nota da defesa do Lulinha, que diz o seguinte, eu estou com ela aqui, a gente tem uma nota atualizada, então eu vou trazer já a atualizada para vocês. Diz assim, a nota da defesa do Lulinha, vou ler aqui na fechada. Não podemos discutir, diz a defesa, recortes vazados, selecionados e divulgados parcialmente. O exato oposto do que ocorre em um processo que garante a verificação de integridade e legalidade de provas, sua origem e o acesso ao todo e às fontes antes de discussão de mérito. Essa discussão deverá ocorrer no foro adequado do processo penal, não em adiantamento à imprensa. Já quanto aos vazamentos em si, o que revelam de mais grave é o possível cometimento de crimes de violação de sigilo, que precisam ser apurados, pois a autoria poderia indicar direcionamento, parcialidade e contaminação política do próprio procedimento investigativo. Quem assina é Guilherme Sugimori, advogado criminal. Tem a nota da Roberta também, que é a seguinte: procurado advogado Roberto Podval, que assume a defesa da Roberta, informou que não vai comentar sobre o caso em razão do sigilo do inquérito. Bom, então a nota dele é não ter nota. A nota da defesa do Lulinha é dizer que o único crime que aconteceu foi ter vazado essa conversa. Então tá tudo certo, só não podia ter vazado a conversa. É engraçado, Mota, porque a gente, não estou aqui generalizando e não quero generalizar, mas o PT, os esquerdistas, essa ala, sempre que é defendida, na sua grande maioria, pelos advogados que se regozijaram quando houve os vazamentos na Lava Jato, e esses vazamentos lá da Lava Jato serviram na imprensa, foram vazados. Ninguém reclamou que era seletivo, ninguém reclamou que os vazamentos eram excertos ou eram trechos, não. Pegavam aqueles vazamentos todos e achavam uma maravilha, e esses vazamentos serviram, inclusive, para judicialmente soterrarem a Lava Jato. Agora, o vazamento, quando é pro Lulinha, aí o vazamento é antidemocrático. Então tem o vazamento do bem e o vazamento do mal. E aqui não se comenta o possível ilícito do qual se está diante e se comenta apenas o vazamento. Eu queria muito entender por que isso então não foi suficiente lá na Lava Jato para a gente anular todas as divulgações que foram feitas do suposto conluio entre o Moro e o Deltan Dallagnol, por exemplo, que era um dos procuradores, e outros mais. Mas aquilo foi entendido imediatamente como um conluio, foi justificado na imprensa como algo abusivo e absurdo e serviu para o STF entender que ali havia um ilícito cometido por juízes e procuradores e a Lava Jato acabou, foi soterrada, enterrada naquele momento. Claro, aos poucos, mas a partir daquele momento. Esses mesmos que naquele instante da Lava Jato se apegaram a esses vazamentos da chamada Vaza Jato, se apegaram a Vaza Jato para dizer que estava tudo errado no Brasil e enterrar a Lava Jato, agora, quando o vazamento é do Lulinha, quando o vazamento é dos dados de algum ministro do STF, quando os vazamentos são de alguém do governo, aí o problema é o vazamento e o suposto crime ninguém comenta. Esse é um dos fundamentos do direito que foram abandonados
nesse transe jurídico que o Brasil se encontra, né? Eu gostei muito dessa expressão que o jornalista Fernando Schuller usou na rede social, acho que ontem. Eu vou adotar essa expressão a partir de agora. Não vou mais falar em ditadura ou arbítrio, eu vou falar de um transe jurídico, né? É um estado de alteração da consciência em que você perde contato com a realidade. E aí, Marcília, neste cenário que você está pintando, há 3 elementos que a gente precisa apontar, né? Primeiro, evidentemente, são os tribunais para os quais essa história de igualdade perante a lei deixou de valer, né? Cada caso você trata de um jeito dependendo de quem são os envolvidos. O segundo responsável por isso são os juristas, porque todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito à melhor defesa pela qual a pessoa pode pagar. Então é evidente, se eu contrato um advogado para me defender, o advogado vai usar de todos os argumentos, de tudo que for legalmente permitido. Agora, você observar o fenômeno aqui no Brasil de grandes nomes do direito que decidiram praticar esse direito flex, né? Grandes nomes que vêm a público defender uma posição hoje, amanhã defender uma posição completamente contrária, porque não lhes interessa. Eu vou lembrar só uma entre inúmeras declarações, mas uma declaração de um desses advogados, de um desses grupos aí com nome fofo, se eu não me engano, numa reunião que celebrava a reentrada na política de um político que tinha sido excluído dela por razões penais, e esse advogado muito entusiasmado lá disse alguma coisa do gênero: para que prender políticos corruptos, né? O dinheiro já foi roubado, o crime já foi cometido, de que adianta prender? Então ele pegou 300 ou 400 anos de civilização ocidental e jogou numa cesta de papel higiênico sujo. Esse é um exemplo, há inúmeros outros. Agora eu queria também lembrar, Marcília, uma coisa que você falou, se eu não me engano, numa postagem de hoje, da gigantesca e irrecorrível responsabilidade da maior parte da mídia, que não só se cala, mas bate palma, mas escreve editoriais, tá? Olha, foi censura, mas o sigilo da fonte é garantia constitucional, mas todos abaixaram a cabeça, com honrosas exceções, e eu tenho a alegria de dizer que nós somos uma exceção aqui, mas essas coisas no Brasil não teriam acontecido sem a colaboração da maior parte da mídia. Eu vou usar uma outra frase aqui também, não vou dizer de quem foi o autor, né? Mas todo mundo sabe, né? Foi a mídia que permitiu que os ladrões voltassem à cena do crime. Se nós estamos aqui repetindo histórias que todo mundo acha que já ouviu antes, é porque já ouviu. Isso não teria sido possível se não fosse o trabalho da mídia, que ainda convence muita gente nesse nosso país. Há muita gente que assiste um telejornal ou lê uma manchete. Eu conheço gente assim, bem intencionada, séria, honesta, lê a manchete de um desses 3 ou 4 grandes jornais, a sentença está dada, a cabeça está feita. Então sai um editorial, tem um jornal aí que tem um dia que sai o editorial do Dr. Jekyll, no outro dia o editorial do Mr. Hyde. A Ruth e a Raquel. Lembra da novela do Mulheres de Areia? A Rutinha, que era boa, e a Raquel, que era má. Então tem jornal, não vamos citar nomes, mas todo mundo sabe. Um dia é a Raquel que escreve, no outro dia a Rutinha. O dia o editorial é bonzinho, no outro dia é mau. Então, quando a história desse período do Brasil for escrita, e eu espero, Marcília, você já escreveu um livro maravilhoso, quem sabe você não vai escrever algum outro parecido com aquele do Samuel Weiner, né? Minha Razão de Viver. E aí você vai contar a história dessa época para gerações futuras,
E é preciso dizer isso. Não fosse uma boa parte de uma mídia hipócrita, de uma mídia imoral ou amoral, uma mídia serviçal ao poder, e é serviçal ao pior tipo de poder que existe. Foi essa mídia que possibilitou que nós vivêssemos esse inacreditável período que nós estamos vivendo hoje. Mota, já que você falou disso, eu vou até aqui de improviso ler um trechinho, que é um artigo que eu escrevi, mas eu vou ler só um trechinho que mostra isso, até para o nosso público entender do que a gente está falando. Eu digo o seguinte: nenhum jornalista nos anos 70, quando havia o regime militar, ousaria dizer que tortura é justificável, mas hoje nós vemos alguns episódios muito semelhantes à tortura e tudo bem. Nenhum jornalista, digo eu nesse artigo, eu mesmo digo, nenhum jornalista seria medonho a ponto de escrever vigiar e punir gostoso demais, enquanto o DOPS levava alguém para ser interrogado. Nenhum diria que o general Médici lhe ativava a libido, ou escreveria delegado Fleury, pega o meu cartão. Mas tudo isso ocorreu recentemente na história do país. A diferença entre o que se vê hoje e o que se viu nos anos 70 é que a imprensa esquerdista hoje descreve os períodos de forma diferente. A diferença não está no que se fez, a diferença está na forma como o que se faz hoje e antes está sendo descrita. É isso, né, Mota? É isso um pouco que você estava falando. É isso, Marcília. Eu acho que uma parte da minha missão é dar testemunho. Eu não fiz PhD em ciência política, não tenho mestrado na Sorbonne, mas eu tenho 64 anos. 64 anos de Brasil, com uma interrupção de 4 anos em que eu morei nos Estados Unidos. Então, o garoto que eu fui um dia, com 16, 17 anos, aquele garoto um dia pegou o metrô no centro do Rio de Janeiro, junto com um colega, e foi morrendo de medo num escritório que ficava num prédio ali na Cinelândia, Marcília. Eu fui comprar um plástico da campanha pela anistia, porque eu estava revoltado com o fato de que no Brasil existiam presos políticos, pessoas presas pela sua forma de pensar, né? É o que a mídia da época me dizia. Ninguém tinha me explicado direito o que algumas daquelas pessoas tinham feito. Então eu entrei de corpo e alma na campanha pela anistia ampla, geral e restrita. Só para 50 anos depois eu descobri que foi uma mentira, que a esquerda não acredita nisso, que os defensores de direitos humanos queriam era tirar a sua turma da cadeia. Quando os presos políticos eram de outras correntes, eles gostariam que esses presos ficassem a vida inteira na cadeia, morressem. E essa história de anistia ampla, geral e restrita, hoje eles são totalmente contra. A mesma coisa em relação à censura. Eu cresci assistindo as performances do grupo Censura Nunca Mais. Era assim, eles se juntavam, iam para um lugar público e colocavam um esparadrapo na boca para mostrar que estavam reprimidos na sua liberdade de expressão. Hoje essa turma pede censura, eles querem que o Discord saia do ar. Eles aplaudiram quando o X ficou 2 meses fora no ar no Brasil. Eles acham que quem é de direita, quem não é de esquerda, não tem direito nem de dar bom dia. Aliás, eles acham até que a gente não deveria nem existir. Então, eu fui enganado, Marcília. Durante boa parte da minha vida, eu fui enganado, porque eu acreditei que essas pautas da esquerda de defesa da liberdade e dos direitos humanos eram de verdade, mas era tudo mentira. Ô Mota, e você está falando aí dos advogados, né? Esses advogados que defendem um garantismo para a esquerda e nenhum garantismo para a direita, né? A gente está falando aqui da imprensa, que existe uma imprensa esquerdista, que até o título desse meu artigo que eu mencionei é isso, né? A ditadura que nós estamos vivendo é culpa da imprensa, digo eu no artigo. E o ponto é o seguinte: se a imprensa tem
um papel relevante em apoio a tudo que está sendo vivido, nós precisamos dizer também que a classe jurídica tem também, se não é pior do que a própria imprensa. Não só a classe jurídica, mas as entidades jurídicas, inclusive. E esse ponto é muito relevante porque você mencionou aí alguns grupos, e a gente tem aqui, não pode deixar de considerar, porque, por exemplo, o advogado que assinou essa nota, que a gente leu do Lulinha, é um advogado, Guilherme Sugimori, que assina junto do Marco Aurélio de Carvalho, que é um dos personagens relevantes do Grupo Prerrogativas. E o Grupo Prerrogativas, ele surgiu justamente para defender os réus que tinham os seus direitos, vamos dizer assim, na visão deles, avacalhados pela Lava Jato, só que agora, quando, durante esses 7 anos, outros réus bolsonaristas tiveram seus direitos avacalhados, aí não tinha garantia. Então a garantia depende, a garantia só idiota, a garantia depende de quem é o réu? Bom, então não é garantia. Então você está sendo seletivo e esse é um problema sério, porque, repito, esses mesmos advogados que se refastelaram com os vazamentos durante a Vaza Jato para soterrar a Lava Jato, quando isso aconteceu, são os que agora reclamam dos vazamentos ocorridos no caso Master, são os que reclamam dos vazamentos ocorridos nas investigações, por exemplo, do INSS sobre o Lulinha. E só para você entender, Mota, essa outra nota, eu li uma nota aqui atualizada, mas teve uma outra nota desse advogado, que é advogado do Lulinha, e ele diz o seguinte, que o Lulinha, olha só, aspas, vive de forma digna, exclusiva e modesta com o resultado do seu próprio trabalho. A quebra do seu sigilo fiscal e bancário é reveladora da ausência absoluta de qualquer prova ou indício de irregularidade. Então o Lulinha, ele está vivendo, segundo a sua defesa, de forma digna do seu trabalho e de forma modesta. Eu quase fiz um pix aqui para ele, eu acho que fiquei comovido, Mota. Você não ficou comovido? O que eu acho mais impressionante, Marcília, esse comentário agora que eu vou fazer se dirige a qualquer pessoa nessa situação. Eu não quero saber qual é a ideologia, eu não quero saber qual é o partido, não me interessa. Mas o que eu acho mais curioso quando essas pessoas são pegas com a mão a boca na botija, né? Nesses escândalos, é que a reação nunca é dizer eu sou inocente, eu sou honesto e eu não fiz nada. A reação é dizer não há provas contra mim. Isso que está aí não prova nada. Ninguém diz eu sou inocente. O dinheiro que eu ganhei foi com o meu trabalho honesto. Você já reparou nisso?